meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL, um vídeo um pouquinho diferente hoje, com uma edição um pouquinho mais preguiçosa, mas é porque foi difícil recuperar tudo o que aconteceu. Para quem me acompanhou, eu estava lá ao vivo na ESPN comentando o jogo entre Bucks e Saints, vou falar dessa partida aqui também, mas aí eu tive que recuperar, correr atrás dos outros jogos, ver o tanto de coisa, porque a gente teve jogos muito interessantes e um final de semana dos mais espetaculares, com vitórias, com viradas incríveis no final, placares que pareciam decididos, que no fim tiveram reviravoltas mirabolantes e não envolveram o Falcons. Se envolvesse, seria do lado positivo, para você ver como esse final de semana foi incrível mesmo. E a gente teve ainda vitórias dos Lions, Jaguars e Jets no mesmo dia, algo que não acontecia desde o dia 11 de dezembro de 2011. Era outra NFL, né? Era branco e preto, basicamente, né? Naquela época lá, a equipe dos Jaguars atropelou os Bucks por 41-14, imagina isso hoje em dia. A equipe dos Jets passou por cima dos Chiefs por 37-10, e a gente teve também a vitória dos Lions sobre os Vikings. Uma outra NFL em 2011, mas nesse final de semana as três equipes voltaram a vencer juntas. Olha, mais de 10 anos que isso não acontecia. Talvez muita gente nem lembrasse disso aqui, fosse pequeno demais para acompanhar, nem acompanhava a NFL ainda e voltou a acontecer agora. Novos tempos. Os Giants são 2-0. Quem imaginava isso? E a gente vai comentar aqui muitos jogos, porque tem algumas coisas também que estão voltando. Então, vamos lá, temos muitas coisas para falar. Quero pedir a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo. Você, se puder colaborar, ser membro aqui do Toque Passa, e você também conhecer a Fanatic Sport Nation, uma loja sensacional. Aqui embaixo tem o link e também tem um cupom de desconto. Fica ligado, vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, temos muitos jogos para falar, mas é claro que o assunto principal, né, aqui o lead block nosso tem que ser a relação ao Trey Lance, porque eu até participei do Abre o Jogo na ESPN ontem, né, e eu comentei que, putz, finalmente a gente vai poder ver o Trey Lance em ação sem ter uma desculpa. A gente sempre falou, ele jogou muito pouco na temporada de calouro, ele joga muito pouco desde a época do high school, porque na época do college football teve a pandemia, entrou pouco em campo, o primeiro jogo não dá para avaliar contra os Bears por conta das chuvas, condições do gramado. E aí, o que acontece, né, cara? Ele começa o jogo contra a equipe do Seattle Seahawks e fraturou o tornozelo, vai ter que passar por cirurgia, tá fora da temporada, uma situação que é totalmente lamentável com relação ao Trey Lance. A gente fica na torcida para que ele melhore, se recupere o mais rápido possível, mas a gente vai carregar mais um ano essa dúvida de quem é o Trey Lance, esse quarterback pelo qual a equipe dos 49ers pagou tão caro, né, para buscar o jogador lá no draft, e a gente fica de novo com essa sensação de que agora que era a hora de ver, não veremos. E olha aí quem tá de volta, né? Falei que esses vitórias, esses times tá de volta. Quem tá de volta é Jimmy Garoppolo. O pessoal cravou lá no final da temporada passada, na eliminação para os Rams na final de conferência, que tinha acabado a era Jimmy Garoppolo. Tá aí a era 2.0 de Jimmy Garoppolo na equipe do San Francisco 49ers. É uma situação que acaba sendo até, pode ser vista como um acerto da diretoria, da comissão técnica, do front office da equipe dos 49ers. Manteve o quarterback lá e agora precisa, né? Então não vai ter que fazer troca nenhuma. Mas não é bem assim que acontece, né? Acho que a gente não pode deixar esse caso fortuito acabar sendo uma justificativa pelo que aconteceu na equipe dos 49ers. Não foi planejamento ter o Jimmy Garoppolo no time. O tempo inteiro foi falado que o Garoppolo era negociável, que vocês não queriam o Garoppolo em campo, que vocês não queriam o Garoppolo na equipe, tinha que fazer uma troca. E não, o Garoppolo era uma persona não grata no elenco. Dá pra dizer isso, porque ele treinava separado, ele passou durante toda a pré-temporada sem poder participar das reuniões do grupo, né? Ele não participava da reunião com a comissão técnica, das conversas, ele não tinha um playbook, ele estava lá, né, só para cumprir, porque ele tinha um contrato e estava esperando para ver se rolava uma troca, mas treinava em separado, então não tem planejamento. Ele caiu agora na equipe, vai ser o titular, né? Venceu a equipe do Seahawks no primeiro jogo, mas não é um planejamento, aconteceu, né? Se tiver sucesso o Garoppolo, é um acaso, e tanto é um acaso que mesmo que ele vá bem, ou se ele for mal, o destino está nas mãos do Garoppolo no que vem, né? Ele tem contrato até o final do ano, e o contrato dele prevê que ele não vai receber a franchise tag. Então, se ele ganhar o Super Bowl, os 49ers vão ter que negociar com ele alguma coisa. Se quiser ele como quarterback, ele decide o seu futuro para frente. Não vem falar que,
planejamento dos 49ers perfeito, não deixou o Garoppolo embora, não é que não deixou, não conseguiu despachar o Garoppolo e acabou ficando com ele por lá. Uma boa vitória, né? Não tenho o que dizer, vitória sobre a equipe do Seattle Seahawks, grande destaque para a defesa, que não permitiu nenhum ponto da equipe do Seahawks, o único touchdown dos Seahawks vieram no bloqueio de um field goal que foi retornado para touchdown, e agora a gente vai seguir acompanhando, claro, lamentando demais, né? É triste de ter que falar isso aqui, mas é lamentar demais essa situação envolvendo o Trey Lance, um garoto, muita expectativa para cima dele, e às vezes isso complica demais a carreira, né? É uma lesão que a imagem ela é feia, e aí vai passar por cirurgia, recuperação é chato, o cara tem que recuperar a confiança, porque é uma posição ruim, né? Você sempre vai ter que fazer o contato ali com o pé, na hora de plantar o pé sempre vem aquela insegurança, e a gente vai seguir acompanhando o que vai acontecer com o Trey Lance e agora os 49ers do Jimmy Garoppolo. Vamos lá agora começar a falar dos jogos. Eu tinha falado, eu prometi uma coisa e eu acho que foi bem cumprido. Quem foi assistir a partida entre Miami Dolphins e Baltimore Ravens deve ter saído com um sorriso de orelha a orelha. Se você não viu, procura lá os melhores momentos, procura o jogo em 40 minutos, assista a partida completa porque vale a pena, o jogo é ótimo, literalmente do começo ao fim, tá? Porque tem um lugar comum que acontece no jornalismo esportivo, que é aquela história de falar assim, jogo com tempos distintos, mas esse de fato foi muito distinto, né? O jogo começa com um retorno de 103 jardas para touchdown da equipe do Baltimore Ravens, que controla o jogo, foi muito bem. Lamar com um rating perfeito de quarterback, grandes jogadas, big play, passe longo para touchdown, corrida do Lamar para 79 jardas. No lado defensivo, tudo funcionando como música para a equipe do Baltimore Ravens, porque tinha o Marcus Williams com 2 interceptações para cima do Tua. A vitória parecia não só uma vitória normal de semana 2, mas parecia aquele decreto. Falou assim, ó, nós somos candidatos, a AFC aqui, ó, tem um grande concorrente. Vocês estão falando da AFC Oeste? Não, é a gente que vai, de fato, ganhar essa divisão, que vai ganhar essa conferência. Tudo parecia muito tranquilo. No começo do quarto período, o placar estava em 35-14 para a equipe de Baltimore, jogando em casa, tranquilaço, né? Uma vitória perfeita aqui. Mas aí o Tua Tagovailoa e o Tyreek Hill mudaram tudo isso aqui. O Tyreek Hill terminou com 11 recepções, 190 jardas, 2 touchdowns. O Tua teve conexões também de 60 jardas com o Hill, 59 jardas com o Jalen Waddle. Para quem fala que o Tua não tem braço, acho que tá aí, né? Tem a resposta, ele teve 2 interceptações, mas ele tem braço para lançar. A conexão com o Hill foi de fato lá longe, não foi uma questão de só de conquistar jardas depois da recepção. E o quarto período foi um emblemático 28-3 para os Dolphins, né? Tava 35-14, o quarto período foi 28-3 para a equipe do Miami Dolphins, empataram no 35-35, tomaram um field goal do Tucker ali, que deixava de novo a equipe de Baltimore em vantagem, o relógio indo embora, se esgotando, e uma campanha da vitória para fazer esse 38-35, e é muito, muito interessante mesmo, porque aí no final ali o Lamar teve a chance, né? A equipe teve uma chance de ir para uma Hail Mary, mas não dava certo, e acabou era um jogo esperado para terminar com esse decreto da equipe dos Ravens, e acabou virando um comunicado dos Dolphins, assim, me leve a sério, porque esse movimento que eu fiz para buscar o Tyreek Hill funcionou muito bem. Olha só, o Tua terminou com 36 de 50 nos passes, teve 2 interceptações? Sim, mas ele teve 469 jardas, além de 6 passes para touchdown. 6 passes para touchdown do Tua Tagovailoa. Um grande jogo mesmo, uma vitória magnífica da equipe do Miami Dolphins. Garanto que o torcedor ficou aí sem ter o que falar, cara. Agora tá 2-0, né? Pode brigar com a equipe do Buffalo Bills dentro da divisão, porque essa parceria, essa sintonia entre o Waddle, entre o Hill e o Tua, parece estar funcionando muito bem. Vamos ver como é que vai ser a sequência desse time, porque, lógico, o começo não foi dos mais interessantes, mas a forma que termina é muito melhor, e a gente vai ter um time forte
dentro dessa divisão também, dentro dessa AFC, que promete bastante. Para a equipe dos Ravens, menos pior, porque os rivais também perderam, né? Os Steelers perderam para a equipe dos Patriots, conseguiram perder para os Patriots. Estou com a camisa dos Patriots aqui só para fazer uma gracinha aqui, mas nem quero passar por esse jogo, porque o jogo foi muito fraco. Os Browns também perderam, a gente vai falar daqui a pouquinho dos Browns perdendo, e a equipe dos Bengals também perdeu para a equipe dos Cowboys, então menos pior para o time dos Ravens, porque dor de cabeça já tá grande, né? O placar era muito grande para você permitir uma virada desse tamanho, mas que as consequências da tabela não sejam tão graves quanto poderiam ser. Por falar em 28-3, a gente quase teve a redenção do Atlanta Falcons, né? Que quase que passou a maldição para outra ave, né? Os Corvos queriam pegar, os Falcões falaram, leva aí, agora eu vou conseguir mandar aquele 2016 embora, 2017 vai ficar no passado e eu vou conseguir reverter um 28-3, porque o placar mostrou, e a NFL fez graça, todo mundo fez gracinha lá, tá 28-3 contra os Falcons neste momento, no terceiro quarto, o confronto entre Los Angeles Rams e Atlanta Falcons. Estava 31-10 no quarto período. Tiveram a chance de virar, tá? Tiveram muita chance. Conseguiram marcar um touchdown. Depois teve um bloqueio de punch que foi retornado para touchdown. O Cooper Kupp deu um fumble ali que deu mais uma sobrevida para a equipe dos Falcons. Os Rams até concederam um safety. Olha só, hein? Se você pegar os atuais campeões do Super Bowl, eles entenderam que a melhor coisa era gastar relógio, conceder um safety do que correr o risco de ter mais um turnover na hora de chutar um punch. Mandaram os Falcons mais para trás, que aí você consegue chutar sem ter aquela pressão, né? É um chute um pouquinho mais fácil. E tava tudo se encaminhando para ser a redenção, né? O Mariota conseguindo fazer esse ataque funcionar, indo adiante, mas na hora de tirar o 10, de fato acabar, desenterrar o sapo que tem lá na Georgia enterrado contra esse time dos Falcons, o Jalen Ramsey apareceu e falou, não, aqui não. Fez uma recepção, uma interceptação, né? Uma recepção porque foi tão bonita, foi aquele Mossad, né? Ele foi para cima do jogador e saiu com a bola. Belíssima interceptação, belíssima intervenção da equipe dos Rams que conseguem sair com essa vitória. Poderia ser uma vitória muito mais emblemática, né? Um time, o campeão do Super Bowl, passou a ressaca, olha só, a gente pegou um adversário fácil aqui, mas a gente atropelou como devia passar. Gera muitas preocupações pela capacidade que deu, o espaço que deu para os Falcons de reagirem. E os Falcons eu acho que sai com uma boa impressão de novo, né? Mais uma derrota, mas que semana passada tinha uma grande vantagem e permitiu o retorno ali, a virada da equipe dos Saints. Nessa vez quase conseguiram o retorno. É um time bem interessante, mais ou menos nos moldes dos Lions do ano passado, que perdiam muitos jogos, mas faziam jogos interessantes. Se você puder assistir também esse jogo, recomendo, porque é um bom VT para assistir. Por falar em jogo de quem venceu e não convenceu, assim como os Rams, falar um pouquinho do Tampa Bay Buccaneers, jogo que eu trabalhei lá na ESPN, né, ao lado do Matheus Sumanda, da Gianni Pessoa. Foi um jogo que, o placar é muito mais tranquilo, o placar de 20-10 para os Bucs é muito mais tranquilo que de fato é a partida. É um jogo em que o placar é muito melhor do que o jogo do que a equipe do Tampa Bay Buccaneers conseguiu na tarde desse domingo. É um jogo que, se os dois saíssem com derrotas, eu acho que seria até bastante justo, e eu acho que fica bem claro que as grandes imagens, aliás, que são compartilhadas dessa partida, são o Tom Brady jogando o tablet no chão, né? Ele joga, ele busca de volta para jogar de novo, mostrando a irritação que ele estava, o ataque não funcionava, não tinha conexão, teve fumble ali com a linha ofensiva, ele não tinha o Chris Godwin e o Julio Jones fora, seus alvos ele fora por lesão, também o Donovan Smith estava fora, o seu left tackle estava fora por lesão também, então tinha problema nessa proteção, teve problema com o Ramsey, que era o center ali na hora de fazer o snap. E a outra cena que se compartilha é a porradaria, a briga generalizada que teve ali numa confusão no terceiro quarto. O jogo se arrastava ali, terminou 3-0 o primeiro tempo para a equipe dos Saints. No terceiro quarto, a equipe dos Buccaneers consegue o empate no 3-3, e só ali no quarto período que o placar se constrói de fato, é 17-7 para a equipe de Tampa. Tudo começando numa confusão. Teve um fumble do Ingram? Sim, mas o que muda mesmo é a confusão ali, parece que deu uma acordada na galera, né? O Brady reclama num lance que teria tido uma interferência no passe do Marshawn Lattimore.
ele fala alguma coisa com o juiz, o Lattimore dá uma provocada, ele responde e o Fournette vai lá tirar satisfação. Até aí tudo bem, ia ficar naquele empurra daqui, empurra de lá, a arbitragem ia levar numa boa. Só que aí chega o Mike Evans, que estava saindo já pela sideline, vem dar um encontrão no Lattimore, começa um tumulto generalizado, os dois são excluídos da partida, inclusive estão falando que o Mike Evans deve levar uma suspensão aí de alguns jogos, porque a reação dele de fato ela é além do que é o normal, mas rola esse lance. Na transmissão eu até brinquei, porque aí, pô, teve um punch, né? Acabou a jogada ali, teve um punch, vem um ataque dos Saints. Agora dá um tempo do ataque dos Bucks, a defesa dos Saints dá uma acalmada aqui para quando voltar não ter confusão. Mas o Jameis Winston gosta do entretenimento e ele gosta da confusão. Ele vai lá e faz o quê? Lança uma interceptação para já voltar, né? Os protagonistas da luta em campo, né? Sem o Evans e o Lattimore. Mas a equipe dos Bucks parece ter acordado naquele momento, consegue responder com um touchdown. Uma campanha que também teve colaboração da defesa do Saints, já cansada e cometendo faltas e cometendo erros que acabam dando sobrevida, e aí você não pode fazer isso contra um time que tem Tom Brady. O Jameis Winston, ele vai lá e lança mais uma interceptação, que dá um field goal para os Bucks. Não contente, o Winston volta e lança mais uma interceptação e agora uma pick six para meio que fechar o jogo mesmo, não tinha... Cara, você ter um quarterback ruim no time é isso, né? Você percebe, né? A diferença. O Brady conseguiu encerrar o jejum, falou que tinha que acabar com fantasmas que aconteciam lá em Nova Orleans. Ele não tá feliz com o que ele viu em campo, mas num jogo ruim para os dois lados, você tem um quarterback como o Tom Brady, ele vai lá e não comete erros e leva seu time adiante. O Jameis Winston comete um erro atrás do outro e traz o adversário para ganhar de você, não importa em que estádio que seja, né? Ter um QB ruim no time é isso. E também dá uma revivada na memória daquelas pessoas que achavam que o Jameis Winston estava melhor do que de fato ele estava antes da lesão na temporada passada. Vitória dos Buccaneers, que estão 2-0 agora, 1-1 a equipe do New Orleans Saints. Agora vamos para falar das viradas aqui que mexeram mais com as minhas apostas. Tava dando uma olhada agora aqui, né, fazendo um balanço ali, faltando 2 jogos para encerrar a rodada, eu tô 7-7, né? Se eu acertar os 2 jogos hoje, eu repito a semana passada quando eu fui 9-7, eu posso ficar no 50% ou então posso ficar abaixo. Tô torcendo pelo menos para os Bills ganharem, para pelo menos ficar nos 50%. Não é uma semana complicada, né? Convenhamos, não é uma semana tão fácil assim de acertar o que ia rolar na NFL. Quero falar dos Jets. O que falar, cara? Os caras perdiam para os Browns por 30-17 com 1 minuto e 55 no relógio. Eu não sei se eu vou classificar como incompetência de Cleveland, né? Cleveland jogando em casa, 30-17, 55, 1 minuto e 55 no relógio, sem tempo para pedir os Jets. E eles conseguiram perder. Vamos destacar que o Cade York, né, que foi o herói semana passada com o field goal da vitória, ele perdeu um extra point que naquele momento não parecia nada. Perdeu um extra point, né? Errou, acontece, né? Mas depois ia fazer falta. Veio uma conexão de 66 jardas do Joe Flacco. Isso mesmo, Joe Flacco numa conexão de 66 jardas com o Corey Davis. Deixa o placar 30-24 e falou, pô, tem chance, né? Sempre falaram que tem que lutar, que tem que insistir até o final. Vão para o onside kick. E conseguem recuperar o onside kick, mais uma boa campanha do Flacco levando o time adiante, uma conexão com o Garrett Wilson, um calouro que anotou 2 touchdowns nesse jogo, e aí o Greg Zuline fecha a conta, faz o 31-30, faltando 22 segundos no relógio. Ainda tinha um tempinho ali, o Brissett podia comandar uma campanha, tentou chegar até na field goal range, né, um ponto do campo que ele conseguisse chutar um field goal para dar a vitória para a equipe dos Browns, mas nessa vontade de chegar até lá, ele acaba forçando um passe e é interceptado. Vitória do New York Jets. Nova York em muita festa, porque os dois times venceram, né? Eu coloquei que os dois times iam mal aqui, os dois times venceram. E, pô, cara, falar, né? Uma vitória fora de casa, com essa virada toda, com o Joe Flacco como seu quarterback. Aí, lá do lado azul de Nova York, Brian Daboll fazendo o time conseguir 2-0. Bateu agora a equipe do Carolina Panthers por 19-16. Não foi um grande jogo, não foi uma coisa bonita de se ver, mas o que interessa é o placar. Vitória é vitória, né? Tiveram o Gannon fazendo ali os vários field goals da vitória. E, cara,
Eles podem ser líderes isolados da NFC Leste hoje, caso a equipe dos Eagles perca nessa segunda-feira. Tá aí, os Giants 2-0, como todo mundo poderia imaginar que isso ia acontecer. Nas surpresas, antes de mais uma virada, fala dos Jaguars. Os Jaguars venceram por 24-0 a equipe do Indianapolis Colts. Os Colts não tem jeito, eles não vencem em Jacksonville de jeito nenhum. E a gente teve ali o Matt Ryan em tarde de Carson Wentz, né? Um jogo horrível, 3 interceptações, jogo muito ruim mesmo da equipe dos Colts, que tinham desfalque, mas não se justificam. Os 24-0 eu acho que não tem como. Empata na primeira semana, perde para os Jaguars, 2 jogos dentro da divisão e você não consegue os resultados, por mais que o favoritismo ainda seja da equipe dos Colts, é um baita de um sinal, uma luz amarela lá, porque perigoso imaginar qual que é o futuro da equipe dos Colts. O trabalho do Frank Reich acho que tá em xeque nesse momento, né? Ele precisa dar uma resposta muito grande, porque mantendo esse ritmo que tá, vai terminar a temporada desempregado aí, um treinador que vinha fazendo uma reconstrução interessante na equipe de Indianápolis. Falei do Wentz, mais um jogo que vale ver o replay, é a vitória do Detroit Lions sobre o Washington Commanders. Como tá bom ver esse time do Goff, é isso mesmo, tá? Tá bom ver esse time do Goff aí, Amon-Ra St. Brown, que recebedor maravilhoso, toda hora aparece proposta aí pra eu trocar no meu fantasy, não vou trocar, o St. Brown é meu. O Aidan Hutchinson também, caçando, jantando com o Wentz, 3 sacks só no primeiro tempo, grande vitória dos Lions, 36-27, vale a pena dar uma olhada no replay. Amanhã eu quero falar dos Bengals, né, nessa ressaca, eu passei um pouquinho por cima, essa ressaca do Super Bowl eu não imaginei que viesse desse jeito, mais um jogo que não convence, o Burrow sofrendo 6 sacks, né, apanhando mais que pandeira no carnaval aqui, o cara perdendo pro time dos Cowboys, do Cooper Rush por 20-17, mais um jogo decidido num field goal no finalzinho, é um time que se coloca num buraco, consegue cavar, consegue chegar lá adiante, chegou, empatou até a partida, mas acaba perdendo mais uma vez. Mas amanhã a gente entra mais em detalhes desse time. Eu tô passando um pouquinho mais nos jogos do final de semana nessa segunda-feira. Para fechar, eu quero falar da vitória do Arizona Cardinals sobre os Raiders, mais uma grande virada deste final de semana. Em Las Vegas, o time do McDaniels estava vencendo por 20-0 no intervalo, estava 23-7 no quarto período. Tinha tudo para ser mais um jogo para amanhã na live lá, contra o Sherman, o Ivos, os caras estarem puto da vida, o Kyle Murray, o Kingsbury, tava reclamando pra caramba, né? Mas a equipe dos Raiders colaborou de uma forma absurda para essa virada. Esqueceram que tinha que jogar o segundo tempo, esqueceram completamente no quarto período, e a prova de que esqueceram é aquela conversão de 2 pontos do Kyle Murray, que ele passa 22 segundos com a bola. Ele vai, ele olha, o que eu vou fazer, não sei, e aí que ele decide desfilar até a endzone. É isso que ele faz, ele desfila, porque ninguém tá perto, ninguém consegue. 20 segundos pro cara decidir o que vai fazer é inaceitável em qualquer lugar no mundo, né? Aí tem mais erros da equipe dos Raiders, dando a sobrevida, o empate vem com o relógio já estourado em outra conversão de 2 pontos com o Kyle Murray. Péssimo trabalho defensivo mesmo da equipe dos Raiders. Na prorrogação, mais uma besteira, um fumble que é retornado para touchdown. Grande vitória. Os Raiders, lanternas da AFC Oeste, com 2 derrotas, já vão se colocando num buraco bem complicado, que fica numa situação mais complicada ainda porque os Broncos também venceram, né? Os Broncos perderam na primeira semana, não convenceram, mas conseguiram vencer a equipe do Houston Texans num jogo em que teve vaia, antes do intervalo teve vaia pro ataque ali comandado pelo Nathaniel Hackett, né, o ataque do Russell Wilson, o time não conseguia, tinha uma interceptação, meio que era fumble no terceiro quarto, vaia, reclamação, críticas, chuva de crítica em cima do Nathaniel Hackett, que sabe também que ele tá no hot seat porque ele não foi contratado por essa diretoria. O time mudou de mãos depois que ele foi contratado. Não convenceu. Vitória por 16-9 serve como vitória, né? Primeira vitória da equipe dos Broncos na temporada. Deixa os Raiders na lanterna. Mas a gente volta nesta terça-feira para falar muito mais. Deixa aí o seu comentário dizendo o que você acha que a gente tem que focar um pouquinho mais. Vou falar do Burrow. Quero falar de outros jogos também aqui. E além do que, tem 2 jogos na noite dessa segunda-feira. Conto com a sua curtida, com o seu comentário, compartilhando o que passa, se inscreve no canal, seja membro, conheça a Fanática e aquele abraço.